Olá! Hoje a gente vai mergulhar num jogo mobile que, olha, chama bastante atenção, o Epic Seven. Opa, sim. Aquele RPG tático, né? Com visual de anime, assim. Espetacular. E muito focado em colecionar heróis. Exatamente. E a nossa ideia aqui é entender o que faz ele funcionar, sabe? Explorar a estratégia, o sistema de coleção que é super importante para a experiência e como tudo isso se encaixa. Bora destrinchar isso, então. Vamos lá. Foi lançado em 2018, né? Roda em celular e dá para jogar no PC também via emulador. Isso. E o coração do jogo, sem dúvida, são os heróis. Tem um sistema de classes, tipo guerreiro, cavaleiro, mago, e elementos: fogo, gelo, terra, luz, trevas. Ah, aquele esquema clássico de vantagens e desvantagens, né? Tipo pedra, papel, tesoura. Perfeito. E define o papel de cada um na equipe. Eles começam com 3 a 5 estrelas de raridade, mas o legal é que mesmo os heróis mais básicos, de 3 estrelas, podem ser promovidos, podem ficar bem fortes. Interessante isso. Dá uma sobrevida pra eles. E o combate, como funciona? É por turnos. A velocidade dos heróis define quem ataca primeiro. Cada um tem 3 habilidades, uma básica, uma secundária e uma especial, a Ultimate, digamos assim. E a estratégia entra onde? Totalmente. É na combinação das habilidades, usar o buffs para fortalecer seu time, debuffs para atrapalhar o inimigo. A sinergia da equipe é fundamental. O fascinante aqui é como a combinação certa pode, tipo, virar completamente o jogo. E como a gente consegue esses heróis e os artefatos, que também são importantes? Aí entra o famoso ou infame sistema gacha. Ah, o gacha. Basicamente uma loteria usando a moeda do jogo, as Sky Stones, certo? Exatamente, é um sorteio aleatório. Você usa Skystones ou outros itens para invocar. Existem diferentes tipos de banners para invocação, alguns são limitados, com heróis que só aparecem ali por um tempo. Isso cria aquela urgência, né? Com certeza. E para diminuir um pouco a frustração da aleatoriedade, existe um sistema de pity. Peri, como assim? É uma garantia. Depois de um certo número de invocações sem conseguir um herói de 5 estrelas, por exemplo, a próxima é garantida. Ajuda um pouco, mas não dá para negar, a sorte ainda tem um peso enorme. É o motor da coleção, mas também pode ser fonte de tensão, né? Entendi. É uma faca de dois gumes, então. E com os heróis montados, onde é que a gente usa toda essa estratégia? Bom, principalmente no conteúdo PvE, que é jogador contra o ambiente do jogo. A campanha principal conta a história, seguindo o protagonista Raz e tal. Ok, a história base. Mas e para evoluir mesmo? Aí, o ponto crucial são as caçadas, as hunts. É nelas que você consegue os equipamentos bons. Tem chefes específicos, tipo Wyvern, Golem, Benji. Cada um dropa um tipo de set de equipamento. Ah, então o farm de equipamento é central aí. O Wyvern é famoso, né? Todo mundo fala dele. Sim, o set de velocidade que cai lá é essencial para muita coisa. Esse ciclo de farmar equipamento nas hunts é tipo a base da otimização do jogo. Tem outros modos também, claro, tipo o Abismo, que são desafios progressivos, a Torre Autômata que reseta todo mês, o Labirinto para explorar. Mas as hunts são o feijão com arroz da progressão de equipamento. Exato. E esse equipamento bom das hunts te prepara para competir em outros lugares. Onde entra o PVP, imagino. Precisamente. O PVP, jogador contra jogador, é o outro grande pilar. Tem a arena onde você enfrenta times de outros jogadores para subir no ranking, pode ser automático em tempo real. E tem mais coisa competitiva. Tem sim. A Guerra de Guilda, ou GVG. São batalhas bem estratégicas entre guildas, 3 vezes por semana. Exige coordenação. Mas o ápice mesmo da competição é a RTA. RTA. Arena em tempo real, né? Isso, Real Time Arena ou World Arena. Ali a coisa fica séria. É 1 contra 1, em tempo real. Tem uma fase antes da luta, onde os jogadores escolhem e banem heróis. Nossa, isso exige conhecer muito do jogo. Demais, exige um conhecimento profundo dos heróis, das mecânicas, do meta, quais heróis e estratégias estão fortes no momento. A curva de aprendizado para RTA é bem íngreme, não é para iniciantes. Imagino. E para chegar nesse nível de competir, ou mesmo para avançar bem no PvE mais difícil, a progressão dos heróis e dos equipamentos deve ser bem intensa, né? É aqui que o pessoal fala do grind.
Exatamente aqui. O equipamento é fundamental. Cada peça tem status principais e secundários, e os secundários vêm de forma aleatória quando você melhora a peça. Buscar aquela peça perfeita, com os substats certos, é um processo longo. Muita sorte envolvida de novo. Muita. E os conjuntos, os sets de equipamento como velocidade, ataque, imunidade, dão bônus que são cruciais para a estratégia. Além disso, tem a evolução dos próprios heróis. Como assim? Precisa despertar eles para aumentar status base, usando runas e catalisadores. Precisa promover para aumentar o nível de estrelas, usando outros heróis como material. E precisa melhorar as habilidades, usando as Molagoras. Ah, as molagoras. Sempre ouço falar delas como um recurso super escasso. E são bem limitadas. E os catalisadores também, necessários tanto para o despertar quanto para melhorar habilidades. É um ciclo constante de farmar recursos para otimizar heróis e equipamentos. Demanda, sim, bastante tempo e dedicação. É o grind. Entendi. É um investimento real de tempo. Mas, pelo menos visualmente, o jogo compensa, né? Você mencionou a arte. A compensa muito. A arte 2D é estilo anime, toda desenhada à mão, sabe? É linda. E as animações das habilidades são um show à parte, super detalhadas, épicas mesmo. É um dos maiores pontos fortes do jogo, sem dúvida. A trilha sonora também é ótima, ajuda a criar o clima. Que bom. Mas nem tudo são flores, imagino. Quais os pontos que exigem mais atenção, talvez as críticas? Olha, como a gente já falou, o sistema gacha pode ser frustrante e caro para quem decide gastar dinheiro. A necessidade de grind, de farmar equipamento e recursos, é bem alta, consome muito tempo. O famoso time sink. Exato. E a curva de aprendizado para o conteúdo mais avançado, o endgame, especialmente o PVP, como a RTA, é bem acentuada. Pode ser intimidador para quem está chegando. Isso levanta mesmo uma questão importante sobre o equilíbrio, né? Entre a diversão, a estratégia que parece ser bem legal, e essa dedicação toda que o jogo exige. Pois é um equilíbrio delicado. A satisfação de montar uma estratégia que funciona, de ver seu herói ficando mais forte, versus a realidade do grind e da aleatoriedade do gacha. Então, pra gente resumir, Epic Seven é um jogo visualmente deslumbrante, com uma profundidade estratégica bem interessante no combate e na montagem das equipes, tem um componente forte de coleção por causa do gacha. Uhum. Mas que exige bastante tempo e paciência com o farm e a otimização constante. Principalmente para quem quer ir fundo no endgame competitivo. Perfeito. E acho que isso deixa a gente com uma reflexão final interessante, né? Com certeza. Fica a questão, nesse cenário todo, onde a sorte do gacha e o grind intenso são tão presentes, como que a experiência do jogador em Epic Seven consegue de fato equilibrar a satisfação que vem da estratégia e da progressão com essa aleatoriedade toda e o esforço contínuo que é exigido? O que, no fim das contas, define uma jornada que vale a pena. Uma experiência recompensadora dentro de um jogo tão complexo assim. Uma ótima pergunta para se pensar.